Sabe aquela pergunta que sempre surge quando a gente estuda psicanálise? O que realmente mudou de Freud para Lacan na hora do atendimento na clínica? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse contraste fascinante entre o pai da psicanálise e talvez seu herdeiro mais genial e polêmico. Para a gente entender bem essa história, vamos dividir a nossa conversa em 4 partes. A gente começa pela raiz de tudo, que é o jeito que cada um pensava o inconsciente. A partir daí, a gente vai ver como essa ideia inicial muda, olha, completamente o jogo da prática clínica. Então vamos lá, começando pelo começo de tudo. A grande virada de Lacan, o ponto de partida, está justamente em repensar a ideia mais central de Freud. Afinal de contas, o que é o inconsciente? Imagina só, para Freud, o inconsciente era tipo um porão escuro da nossa mente. Um lugar bem fundo, sabe? Cheio de coisas que a gente reprimiu, desejos, memórias, principalmente lá da infância. O trabalho do analista seria como o de um arqueólogo, cavar, encontrar esse material e trazer para a luz da consciência. Aí vem Lacan e, bom, ele vira essa ideia de cabeça para baixo. Ele vai dizer que o inconsciente não é um lugar com coisas guardadas, é uma estrutura. E mais, essa estrutura funciona exatamente como uma linguagem. É como se o inconsciente estivesse sempre falando através da gente, nos nossos sonhos, nos nossos sintomas, naquilo que a gente diz sem querer. E tudo isso, sabe, se resume naquela frase que todo mundo que estuda o tema já ouviu. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. É com essa chave, vinda da linguística, que Lacan propõe o seu famoso retorno a Freud, que na verdade é uma releitura completa da obra freudiana. Ok, mas e na prática? O que essa diferença toda significa lá no consultório, no dia a dia? Ah, isso muda absolutamente tudo. Pensa assim. O analista freudiano é quase um tradutor. Ele ouve o que o paciente traz e tenta decifrar o sentido oculto por trás daquilo. Já o analista lacaniano, a jogada dele é outra. Ele atua com o que se chama de corte. É uma intervenção, às vezes uma palavra, às vezes o fim da sessão, que não explica nada, mas que quebra o discurso do paciente e abre espaço para que um novo sentido apareça para o próprio sujeito. E essa mesma lógica se repete quando a gente olha para a transferência. Para Freud, a transferência é essa repetição. O paciente revive com o analista os seus amores e ódios infantis. Lacan não nega isso, mas ele adiciona uma camada fundamental. Ele diz que o paciente coloca o analista no lugar de sujeito suposto saber, ou seja, atribui ao analista um saber sobre o seu próprio sofrimento. E é essa suposição que faz a análise andar. E claro, se a teoria e a prática mudam, o objetivo final também muda. O de Freud era muito claro, resumido na frase onde era id, ali será o ego. A meta era fortalecer a consciência para lidar melhor com os impulsos. Já para Lacan, o objetivo é mais radical. É provocar um deslocamento na posição do sujeito, fazer com que ele se confronte com a verdade do seu desejo e com o gozo, aquilo que está para além do prazer. Com objetivos tão diferentes assim, é óbvio que a posição de quem analisa também é mudar, e muito. A proposta de Freud era que o analista fosse, sabe, uma tela em branco, um espelho neutro. A ideia era que ele se abstivesse de suas próprias paixões e crenças para que as projeções do paciente aparecessem da forma mais pura possível. Só que aí Lacan chega e diz, peraí, neutralidade? Isso não existe. Desde o primeiro momento, o analista já está implicado, justamente por ser colocado nesse lugar de quem supostamente sabe. A neutralidade para Lacan é uma fantasia. E ele não para por aí. Ele diz que o analista tem que ocupar um lugar muito específico, o lugar do objeto A. O objeto A, de forma bem simples, é aquilo que causa o nosso desejo. Não é o que a gente deseja, mas é o motor do desejo. O analista, então, precisa encarnar esse lugar enigmático para mobilizar a análise. E onde é que o analista trabalha? Exatamente na junção desses 3 registros que formam a gente. O imaginário, que são nossas imagens, nosso eu, o simbólico, que é a linguagem, a cultura, e o real, que é aquilo que escapa, que não tem nome. Lacan usou essa figura, o nobo romeano, para mostrar que esses 3 estão amarrados. Se um se solta, tudo se desfaz. Para fechar, vamos ver como tudo isso impacta a ética e até o ambiente físico, o setting da análise. Aqui a gente chega numa diferença crucial. A ética em Freud aponta para uma redução do sofrimento, um fortalecimento do ego para lidar com a realidade. Já a ética em Lacan é uma ética do desejo. O lema é não ceder de seu desejo. O objetivo não é se adaptar ao mundo, mas sim se responsabilizar pela sua forma singular de desejar.
E isso se reflete até no relógio. Com Freud, a gente tem aquele setting clássico, a sessão de 50 minutos, a frequência semanal fixa, tudo isso para criar um ambiente estável. Com Lacan, a história é outra. O tempo vira uma ferramenta clínica. A sessão pode ser curta, pode ser longa. O fim da sessão é um ato da analista, é um corte que tem um efeito de interpretação. Tá, mas no fim das contas, por que saber tudo isso é tão importante para a formação de quem analisa? Primeiro, porque a teoria não é só teoria, ela direciona o que a gente escuta. Segundo, entender essas bases evita uma mistura de técnicas sem sentido. E o mais importante, força quem analisa a tomar uma posição ética clara sobre o que está fazendo ali. A própria análise de quem se forma é parte essencial disso tudo. Então, a grande questão que essa divergência toda deixa para a gente hoje é: qual é o objetivo de uma análise? É ajudar a pessoa a se adaptar melhor, a se encaixar nas normas sociais, ou é abrir espaço para que ela possa inventar e sustentar uma forma de ser única no mundo, mesmo que isso traga angústia? Essa escolha, no fundo, define tudo.